Ó, aqui tem a nossa tela inicial, metabolismo energético, respiração celular e fermentação. E aqui a gente tem exatamente uma introdução desse assunto. A respiração celular é um processo metabólico que visa a produção de ATP. A gente já andou conversando sobre o que é ATP, que é aquela molécula que guarda a energia no nosso corpo. É aquela molécula responsável por armazenar energia para as nossas funções vitais. Esse processo, ele utiliza o gás oxigênio como aceptor final de elétrons. Vamos gravar esse termo, porque esse termo vai ser falado muitas vezes na aula de hoje. Ela é dividida em 3 etapas, ok? As 3 etapas são glicólise, que é a quebra da glicose, o ciclo do ácido cítrico, ou o mais famoso ciclo de Krebs, e também a fosforilação oxidativa, também chamada de cadeia transportadora de elétrons. Bom, pode voltar aqui para mim. Esse processo de respiração celular, ele é um processo que ele ocorre em vários seres vivos diferentes. Seres vivos que possuem mitocôndrias fazem esse tipo de processo justamente porque na mitocôndria nós teremos uma importante fase desse processo. Na verdade, uma não, 2 importantes fases. E a outra fase, ele acontece no citoplasma das nossas células. Esse processo, ele foi evoluindo com o passar do tempo, dos milhões e milhões de anos, e atualmente os seres mais complexos são obrigados a utilizarem esse processo para que possam produzir a quantidade de energia necessária para a sua subsistência. Existe outro processo que a gente vai falar hoje também, que é o de fermentação, que é possível que a gente produza energia a partir dele, e até outros seres vivos tão complexos quanto nós. Mas esse outro processo não gera a mesma quantidade de energia que esse aqui, que a gente está começando a aula, gera. Então, para a gente relembrar esse assunto, para a gente retomar esse pensamento, lá desde quando a gente estudou isso na faculdade ou em outras escolas, enfim, o que eu quero que você saiba é o seguinte: o processo de respiração celular é um processo em que a sua célula ela consegue pegar uma molécula de monossacarídeo, que é uma glicose, normalmente uma glicose, pode ser até outro monossacarídeo, e a partir desse monossacarídeo, quebrar os átomos de carbono que o compõem. Sendo que o que juntava esses átomos de carbono eram ligações covalentes, que foram construídas pelas plantas, que foi nossa última aula de fotossíntese. E as plantas colocaram esses carbonos um do lado do outro através de uma energia que veio do Sol. A luz solar foi suficiente para que a planta fizesse a fotossíntese e construísse essa molécula de glicose. Quando você, eu ou qualquer um de nós comemos uma glicose, comemos algum alimento com glicose ou algum alimento que pode ser transformado em glicose ou alguma estrutura parecida com glicose, o nosso corpo consegue pegar essa estrutura, esse monossacarídeo, e quebrar ele, liberando a energia que se encontra nele. Então, quanto mais carboidrato a gente come, mais energia a gente tem disponível para utilizarmos na construção do ATP. Então, vamos devagar. Você pega uma molécula inteira, você quebra ela em partes nesse processo que a gente vai ver agora, e a energia que isso gera é usada por você para construir ATP, pegar adenosina com 2 fosfatos e colocar um terceiro fosfato construindo o ATP. Feitosa, não entendi. A gente quebra para construir? Sim, a gente quebra para construir. Mas o que a gente constrói, que é o ATP, é uma molécula que pode ser a qualquer momento novamente quebrada. E quando ela é quebrada, ela libera aquela energia que ela guardou. É como se você pegasse a energia da planta, do alimento que veio da origem do vegetal, e você guarde dentro de você, dentro daquele ATP. O ATP, eu comentei com vocês, quando a gente falou dele a primeira vez, ele é uma molécula muito volátil, uma molécula que se quebra muito rapidamente. Ela não dura muito tempo. Então, logo quando você forma, você já acaba quebrando ele um pouco mais à frente, na sua célula, e aí você já libera aquela energia para um trabalho, para alguma reação química que necessite de energia de ativação para acontecer. Então, a quebra do ATP é uma reação exergônica que libera energia. E nós utilizamos essa energia para realizarmos outras reações, por exemplo, endergônicas. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho no slide. A gente tem a equação geral daquela da fotossíntese, olha, da respiração celular. Nessa equação geral, a gente tem aqui a fórmula química da glicose. Nós
nós temos do lado o oxigênio, observe que são 6 de oxigênio, porque nós iremos formar no final 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse balanceamento, só para que você possa entender. Esse carbono que se encontra aqui, que eu acabei de pintar de verde, ele é obrigatoriamente esse carbono que estará aqui, ó, nessas moléculas de gás carbônico. Faz todo sentido serem 6 carbonos, justamente porque aqui nós temos 6 carbonos, então fica tudo equilibrado perfeitamente, ok? O oxigênio que nós temos de um lado, ele será encontrado também do outro lado, principalmente na molécula de água. Olha só, aqui nós temos oxigênio. Esse oxigênio, ele será o oxigênio encontrado obrigatoriamente nessa molécula de água daqui. É por isso que a gente falou que ele é o aceptor final de elétrons. Volta aqui para mim rapidinho. Quando a gente quebra a molécula de glicose, muitos hidrogênios são liberados. Na hora que você parte ela, alguns hidrogênios são soltos. Esses hidrogênios, eles poderiam acidificar o meio intracelular e fazer com que o seu citoplasma não funcionasse muito bem, visto que o seu citoplasma ele é levemente básico. Então, é necessário que exista alguma molécula ou algumas moléculas que capturem esses hidrogênios para não deixar o meio intracitoplasmático ficar totalmente desestabilizado, desnaturado. Essas moléculas a gente chama de aceptores de hidrogênio. Sendo que esse hidrogênio, ele se dissocia em prótons e elétrons. Então, é muito comum a gente ouvir o termo aceptor de elétron. E aí existem aceptores intermediários de elétrons e aceptores finais de elétrons. O aceptor final de elétron, nesse processo que a gente vai estudar mais detalhadamente agora, é o oxigênio. Ele é o cara que vai pegar os elétrons pela última vez, vai ser o último a receber os elétrons e também os prótons. É por isso que nessa equação que eu acabei de mostrar para você no slide, o oxigênio que você respira, quando ele entra nas suas células, ele vai ajudar a quebrar a glicose porque ele vai pegar os hidrogênios. Oxigênio mais hidrogênio gera água. Então, toda vez que você come carboidrato ou que você come alguma molécula que pode ser quebrada dentro desse processo de respiração celular, você, ao quebrar essa molécula, você gera água dentro de você. É comum você que come muito carboidrato se sentir um pouco inchado, com o seu corpo acumulando água. O motivo disso é porque você produz água dentro do processo de respiração celular. Tudo bem? Que, então, no próximo slide, eu tenho justamente ela, a mitocôndria, aquela famosa organela que faz parte da teoria endossimbionte junto com o cloroplasto, como sendo uma organela que foi fagocitada e que foi, digamos assim, escondida, que conseguiu ficar escondida dentro da célula, transformando-se em algo extremamente importante e hoje em dia vive em simbiose com a nossa célula. Essa história toda eu já contei para vocês, então vamos direto ao que interessa. Nesse slide eu quero repetir, mostrar quais são as estruturas importantes que formam a mitocôndria. Mitocôndria tem uma membrana externa, mitocôndria tem uma membrana interna. A membrana interna dessa mitocôndria, observe você, ela é toda cheia de voltinhas, ela é toda preguiada. Tá vendo aqui essas circunvoluções que ela possui? Essas voltinhas são chamadas de cristas mitocondriais e acontecerá um processo muito importante na crista que a gente precisa saber. Já já eu falo. A matriz mitocondrial é a região interna da mitocôndria, como se fosse aí uma espécie de citoplasma da mitocôndria, tudo bem? Não é assim que chamamos de matriz mitocondrial. E existe um espaço entre as membranas, que é o chamado espaço intermembrana. Sabendo essas 1, 2, 3, 4, 5 estruturas que eu acabei de circular para vocês, vocês conhecem perfeitamente tudo que é necessário saber sobre a mitocôndria, a estrutura dela, porque a partir daqui é que a gente vai seguir o caminho dos processos que acontecem na mitocôndria. Eu vou botar aqui, ó, que as cristas, elas têm moléculas-chave, tá aqui no nosso box, que ajudam na geração de ATP. Essas moléculas-chave que ele cita são proteínas transportadoras. São proteínas que ficam na membrana interna da mitocôndria e auxiliam no transporte de elétrons, né? São proteínas que se reduzem e que acabam oxidando uma outra molécula.
Vou botar aqui embaixo, proteínas transportadoras, a gente vai falar dela nos próximos slides, ok? Então, deixa eu botar aqui, proteínas transportadoras. No espaço intermembrana, acontecerá, vou botar aqui uma seta do lado, hein? Um acúmulo de prótons que facilitará a produção de energia. Então, vou botar aqui assim, um acúmulo de prótons que facilitará a formação de energia. E na matriz, nós encontramos, além de ribossomos, que falamos esses dias, DNA e etc., acontecerá ou existirá enzimas que auxiliarão na respiração celular. Lá na matriz, acontecerá o ciclo do ácido cítrico, ou também chamado de ciclo de Krebs. Beleza? Então, se quiser tirar um print desse slide aí, o momento é agora, ok? Porque nós teremos, então, algumas importantes informações a partir dele. Na respiração celular, vamos voltar para o slide? Na respiração celular, nós temos o primeiro processo como sendo justamente esse aqui, a glicólise. Glicólise significa quebra da glicose. Lise significa quebra e o glico vem de glicose. Ela ocorre no citoplasma da célula. Não depende de oxigênio. Grava essa informação. Aqui, O2, deixar aqui escrito. É muito importante essa informação, que não depende de oxigênio. E aqui, onde eu estou fazendo essa seta grande, está sendo mostrado para você exatamente como é esse processo no detalhe. Esse processo acontece quando a glicose C6H12O6 entra na sua célula. Quando a glicose entra na sua célula, ela pode ser fraturada em duas moléculas de C3H4O3, que tem um nome curioso, está escrito aqui em cima, ácido pirúvico, ou também chamado de piruvato. Essas duas moléculas, elas são extremamente importantes para a continuação da respiração celular. Contudo, somente nesse processo que já está aqui na sua tela, acontece algo extremamente importante para o nosso corpo. Eu vou marcar aqui de roxo para chamar sua atenção. Olha só, nós temos 4 moléculas de ATP sendo formadas. 4 moléculas de ATP sendo formadas. Contudo, gastamos 2 moléculas de ATP. Vou voltar aqui antes de contar o resto para você. Volta para mim. Quando você come no almoço, no café da manhã, seja na janta, seja, sei lá, num lanche, se a sua comida tem, por exemplo, arroz, tem macarrão, tem um biscoito, daqueles com farinha, né, tudo mais, o que você está comendo é carboidrato. O carboidrato, ele é digerido rapidamente pelo seu corpo. O seu corpo tem uma alta capacidade de degradar carboidrato. Na boca você tem amilase, a gente vai ver isso na aula de digestão. No seu duodeno, que é no intestino delgado, você tem outras amilases e você tem outras enzimas que degradam também carboidratos, maltases, lactases e etc. Quando você tem uma oferta grande de carboidrato, rapidamente o seu carboidrato ele vai passar do intestino para o seu sangue. E aí já na menor parte que se trata da glicose. A glicose vai percorrer o seu sangue inteiro e logo depois disso você terá um pico de insulina. O seu corpo liberará esse hormônio que facilitará a entrada da glicose no seu sangue. E é daqui que eu quero voltar para o processo que eu estava te explicando. Vamos lá? Olha aqui no slide. Vamos supor que essa estrutura roxa que eu fiz aqui seja a membrana de uma célula sua. Tudo bem? Essa estrutura preta que eu estou fazendo aqui, vamos supor que seja um canal transportador de glicose. Porque glicose não pode ser transportada sozinha através da membrana plasmática, já que ela é muito grande e polar. Essa estrutura que eu vou fazer de vermelho aqui fora, vamos supor, vou fazer um losango aqui, vamos supor que seja a sua glicose, tudo bem? Para a glicose entrar, é necessário que primeiro chegue o hormônio insulina. O hormônio insulina, eu vou botar os nomes aqui para vocês, seria esse verdinho, ok? Vou escrever aqui, insulina. Ele vai se ligar no receptor e vai abrir o receptor. Dessa forma, a glicose consegue entrar na sua célula, invadir sua célula. Logo assim que a glicose entra na sua célula, essa glicose ela vai precisar ser fosfatada.
Que é isso, Feitosa? Ela precisa ganhar um fosfato preso a ela e, nesse momento, essa glicose, ela se transforma numa molécula chamada de glicose 6-fosfato. É esse P de fosfato, tá? Volta aqui para mim rapidinho. Ela precisa ganhar esse fosfato porque, dessa forma, ela fica ancorada dentro da sua célula. Ela não será mais transportada de volta para fora e, a partir de agora, dentro da sua célula, você pode ter processos metabólicos que usarão essa glicose. Essa foi só a primeira reação de um conjunto de aproximadamente 16 reações químicas que acontecerão com a sua glicose. E no final dessas reações químicas todas, nós teremos a formação do piruvato. Nós teremos a quebra da molécula de glicose em duas. Então, ela é uma molécula que tem 6 carbonos, ela será quebrada ao meio, formando 2 de 3 carbonos. E isso será ao longo de todo um certo tempo e somente dentro do citoplasma. Como você precisa colocar fosfato na glicose para começar o processo, e em outras dessas reações químicas isso também acontecerá, o seu corpo vai ter que investir 2 ou 2 moléculas de ATP. Calma aí, não estou entendendo, Feitosa. Eu quero produzir ATP com o meu macarrão, eu quero produzir ATP com o meu biscoito. E eu vou ter que gastar ATP? Sim, o corpo é capitalista também, nesse aspecto. Você vai ter que investir para ter retorno. Mas o retorno é rápido, pelo menos. Quando você investe 2 ATPs nessas reações químicas que formam a glicólise, você já retorna para você 4 ATPs. Então, o saldo da glicólise é um saldo positivo de 2 ATPs. Eu vou escrever isso para você no slide. Quer ver? Vamos lá? Volta aqui, ó. Aqui a gente tem... Vou pegar uma caneta roxa novamente, rapidinho. Nesse ou nessas 2 reações químicas que eu estou puxando aqui, nós teremos um saldo positivo de... Salda foi ótima. Um saldo positivo de 2 ATPs. Isso já é interessante, não é suficiente, mas já é interessante para o nosso organismo. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso depois. Mas, olha aqui embaixo. Fica aí no slide, olha aqui embaixo. Aqui está escrito assim, deixa eu até circular de preto para você. 2 NAD mais... E aí, virando 2 NAD mais 2H mais... Meu Deus, o que é isso, Feitosa? Não estou entendendo. Volta aqui para mim. Quando você quebra a molécula de glicose, quando você parte ela ao meio, eu comentei com vocês ainda agora, alguns hidrogênios, eles serão liberados. Faz parte do processo de quebra desses hidrogênios se soltarem. É aí que entra o aceptor intermediário de elétrons e prótons, que é o NAD+. Eu até brinco e falo que é o mineirinho, né? Aí, é o NAD+. Não, NAD+. É que mineirinho costuma falar assim, desse jeito, né? Salve aos mineiros. Deixa eu ver se tem algum mineiro aqui hoje com a gente. Por enquanto, não. Então, esse NAD+, ele já está presente no citoplasma. É uma molécula orgânica que tem a capacidade de se ligar em hidrogênios. Então, quando os hidrogênios são liberados, ele pega para ele os hidrogênios e cada NAD pode acumular, cada NAD pode guardar 2 hidrogênios. É por isso que você deve ter visto uma diferença de quantidade de hidrogênios da molécula de glicose para as 2 de piruvato no final do processo. A diferença de hidrogênios que existe aí é porque eles estão presos ao NAD. E aí já fica ligado nesse NAD, porque é ele que vai ser o responsável pela grande quantidade de ATPs que a gente vai produzir. Ele vai ser responsável pela maior quantidade de energia que a gente produz. Então, na real, o interessante, esse bizu aqui é importante, hein? O interessante para a gente, ao quebrar molécula de glicose, é formar o mais ou a maior quantidade de NADs reduzidos, ou seja, NADs que estão com os elétrons, possível. Porque quanto mais a gente formar, mais energia vai ser gerada no final do processo. Vamos colocar alguns nomes aqui para a gente deixar claro isso. Vamos lá para o slide, olha só. Esse NAD que está aqui do lado, que eu estou escrevendo de preto embaixo, olha só, ele se encontra reduzido, tudo bem? E aqui ele se encontra oxidado. Esse processo que está sendo mostrado, então, é um processo de redução. Ele estava oxidado e ficou reduzido. O que eu quero que você saiba aqui nesse momento, eu estou puxando uma seta aqui para o lado direito, olha só, é que os NADs, eles são chamados, olha aqui o nome, ó, que eu quero que você saiba, de aceptor
intermediário, vou botar aqui, ó, intermediário, vou abreviar, tá? Passei, vou voltar. De elétrons. Aceptor intermediário de elétrons, ok? O aceptor final de elétrons, pode voltar aqui para mim. Você já está sabendo que eu contei no primeiro slide, já acabei logo com a graça, falei logo o final, que é o oxigênio. O oxigênio é o cara que vai, por último, pegar esses elétrons. O NAD ainda vai passar esses elétrons para umas proteínas, aquelas transportadoras da crista mitocondrial, e só no final o oxigênio é que pega ele. Tudo bem? Porque agora acabou a glicólise. Eu quero que você grave, eu vou circular bem grandão aqui, ó. Isso aqui é saldo da glicólise, ok? Circulei de roxo. E isso aqui é saldo da glicólise também, ó. Tô circulando de vermelho grandão aqui embaixo, ó. Isso aqui também é saldo da glicólise. Isso será usado posteriormente. Posteriormente onde, Feitosa? No ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs. Vamos devagar, que aqui tem muito detalhe. Primeiro, ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz mitocondrial. Ele completa a oxidação da glicose, ou seja, a quebra total da glicose. E ele libera gás carbônico, ATP, NAD reduzido e um tal de FAD que eu explicarei também. Volta para mim. Até agora, a glicólise, ela aconteceu no citoplasma, foi o que eu falei. Ela produziu 2 moléculas de piruvato, cada uma tem 3 átomos de carbono. Ela produziu 2 moléculas de ATP e ela produziu 2 moléculas de NAD reduzido. É isso que a gente tem até então. Nesse momento, a gente começa a fase 2, daquelas 3 que são responsáveis por fazer e completar a respiração celular. Nessa fase 2, o piruvato, que foi formado no citoplasma, ele vai ter que entrar na mitocôndria. Ele vai ter que atravessar a primeira membrana, passar pelo espaço intermembrana e atravessar a segunda membrana, a membrana interna, para chegar até a matriz mitocondrial. Quando ele chegar na matriz mitocondrial, acontecerá uma reação química de preparação para o ciclo de Krebs, que já tem um detalhe importante nela, por isso, vamos para o slide. Olha aqui, ó. Esse cara aqui, tá vendo? É o piruvato. Cada bolinha cinza dessa é um carbono. Então, por isso que tem 3 bolinhas. Eu só tenho aqui, vou botar bem grande, ó, um piruvato, ok? Deixa eu melhorar esse 1 aqui. Só tem um piruvato nesse momento. Mas você sabe muito bem que durante a glicólise a gente formou 2. Então, se você está vendo no slide agora, nesse desenho, um ciclo de Krebs acontecendo, ou ciclo do ácido cítrico, né, como está escrito aqui, saiba que para cada molécula de glicose acontecerão 2 ciclos do ácido cítrico. No meu slide só tem um que é para facilitar o nosso entendimento, mas entenda que, olha, deixa eu pegar até uma bolinha preta aqui, aqui do lado nós temos outra bolinha, outras 3 bolinhas daquela, iguais a essa que está aqui, beleza? Tudo que está acontecendo no meu desenho está acontecendo em dobro. Então, grave isso para que a gente possa fazer o saldo final perfeitamente. Bom, qual é a reação química, Feitosa? Fala logo. Qual é a reação química que acontece no início? É essa que está aqui, ó. Uma das bolinhas cinzas, ela é liberada, ela é solta. Então, é possível que logo no começo, ou antes até do ciclo de Krebs, a gente já perca um carbono da molécula de glicose. Esse carbono não é liberado sozinho, tá aqui o nome da molécula, ele é liberado sob a forma de gás carbônico. Então, a gente já tem um gás carbônico sendo liberado. Isso formará uma molécula chamada de acetil, que é essa que eu estou circulando aqui, ó, acetil. Mas como a gente quebrou uma molécula de carbono, liberamos também hidrogênios. Esses hidrogênios serão capturados pelo NAD, que também tem dentro da mitocôndria. Olha o mineirinho de novo. Nada demais, tá ali de boa, tá tranquilo. Olha ele aqui, ó, voltando à tona e roubando, pegando hidrogênios para ele, transformando-se em NADHH+. Pode voltar para mim? Então, calma aí. O piruvato entrou na mitocôndria e já perdeu um carbono. Ficaram 2 moléculas de carbono. O nome dessa molécula agora, com 2 carbonos, chama-se acetil.
Grava isso, acetil. Os hidrogênios que foram perdidos, eles serão capturados pelo NAD. Então, calma aí, Feitosa, eu já tinha um NAD, tá? 2 NADs lá na glicólise. Agora eu tenho mais um? Sim. Quer dizer, não tem só mais um, não. Tem mais 2. Porque, como eu disse, tudo que eu falar agora de um ciclo estará acontecendo em dobro. Porque o outro piruvato também perdeu um carbono. Então, vê se você consegue entender a ideia, a lógica da coisa. A molécula de glicose, ela tinha 6 átomos de carbono. Na glicólise, a gente só quebrou ao meio. Agora, no ciclo de Krebs, eu acabei de pegar cada uma dessa M metade e tirar um carbono e jogar na forma de gás carbônico. Esse gás carbônico, ele será jogado para fora pela sua expiração. É muito doido isso, mas é verdade. O macarrão que você come, o arroz que você come, acabou de perder, foi digerido primeiro, mas acabou de perder nesse processo um pedaço dele, que foi liberado na forma de gás carbônico. É louco. A gente joga a nossa comida para fora na forma de gás. A gente transforma a comida em gás, é muito louco isso, mas é verdade. Enfim, agora quantos carbonos, pensa comigo, sobraram da molécula de glicose inteira que você comeu? Tinham 6. A gente quebrou em 2 de 3. Não perdi carbono nenhum. Agora, cada uma perdeu 1. Jogamos na respiração para fora. Então, só sobraram 4 carbonos das 6 ou dos 6 átomos de carbono que formavam a glicose que a gente comeu. Estão acompanhando a ideia? Sim? Então, vamos voltar para o slide. Agora que o acetil foi formado, a gente tem a continuação e o início do ciclo de Krebs. Para poder entrar no ciclo de Krebs, vai ser necessário que uma coenzima, ok? Que uma coenzima chamada de coenzima A, eu vou escrever aqui o nome assim, ó, coenzima A, e a gente abrevia, né, intimamente como CoA, deve se ligar ao acetil. E aí vai transformar ele no que você já deve ter ouvido falar, chamado de acetil-CoA. Por que é necessário essa enzima se ligar? Porque se ela não se ligar, essa coenzima não se ligar, não é possível que esses dois átomos de carbono, melhor dizendo, eles entrem nesse processo aqui de baixo, chamado ciclo do ácido cítrico. Então, volta aqui rapidinho. Quebrei o piruvato, transformei em acetil e a coenzima A se ligou nele. Virou acetil-CoA. Agora vamos ver se fica fácil para você entender um en passant desse ciclo de Krebs, para depois a gente falar um pouco mais detalhado dele. O ciclo de Krebs, ele é um processo que tem um único objetivo. É quebrar por completo a molécula de glicose. Eu vou novamente voltar ao que eu acabei de falar com vocês. A molécula de glicose tinha 6 carbonos. A gente fraturou ela ao meio e formou 2 de 3. Logo no começo, antes do ciclo de Krebs, a gente perde um carbono de cada. Joga para fora na forma de gás carbônico. Agora eu tenho 2 moléculas com 2 carbonos, são os acetis. Você concorda comigo que se eu tirar um carbono daqui, tirar um carbono daqui e depois tirar um carbono daqui e um carbono daqui, eu acabei com o macarrão que eu comi? Concorda comigo? Se concorda, você entendeu exatamente o que vai acontecer no ciclo de Krebs. Esses 2 átomos de carbono, na forma de acetil, da molécula de acetil, serão quebrados totalmente e serão liberados na forma de gás carbônico. O problema é que a gente não tem enzima que pega o acetil, corta no meio e acabou. Não, e nem seria interessante. A gente tem um adaptador. Uma molécula que já está ali na matriz mitocondrial, que se liga com o acetil. Essa molécula, até tem um nome, chama-se oxaloacetato, ou ácido oxalacético. Ela tem 4 átomos de carbono, e o acetil tem 2. Ela se liga com o acetil, e aí as duas juntas viram uma molécula de 6 átomos de carbono, chamado de ácido cítrico. Esse ácido cítrico, ele vai ser quebrado. Ele vai perder um carbono, vai virar uma outra molécula com 5. Esse carbono vai ser jogado na forma de gás carbônico. Esse carbono, ele é aquele do acetil, Feitosa? Sim, é um daqueles do acetil. Você acabou de jogar mais um carbono para fora. Logo depois, a gente quebra mais um, clec, e joga para fora.
Esse segundo é aquele último que estava lá daquela molécula de acetil. Acabei com o macarrão que a gente comeu. A gente agora só tem molécula com 4 átomos de carbono que vai virar o ácido oxaloacético de novo. E aí você volta para o ciclo. Vamos entender isso? Olha só no slide. No slide aqui a gente tem, ele não está escrito, tá? Mas eu vou escrever para você. Eu vou botar aqui assim, ó, deixa eu melhorar aqui, oxaloacetato. Ele se encontra aqui, nesse ponto. Esse cara vai se ligar com o acetil e vai se transformar no citrato ou ácido cítrico, aqui do lado. Esse cara tem 4 carbonos, deixa eu botar aqui pequenininho, e esse cara tem 6 carbonos. Vai acontecer gradativamente a saída de um gás carbônico e depois a saída de outro gás carbônico, desse jeito aqui. Aí a gente terá a transformação desse citrato em uma outra molécula. Eu vou botar só mais um precursor aqui, tá? A gente vai formar aqui embaixo o fumarato, que esse aqui é bem falado. Então, o fumarato também tem 4 átomos de carbono. E aí depois teremos até outra molécula intermediária, mas acompanha a seta branca, ele se transformará no oxaloacetato. Aí você pode comer mais um pouquinho de carboidrato, que o seu novo acetil terá mais um oxaloacetato regenerado para começar novamente o ciclo de Krebs. Ou seja, volta para cá. O oxaloacetato fica ali esperando. Você come, chega acetil, ele se liga, vira citrato. Você quebra um carbono, quebra 2, aí vai acontecer o restante do ciclo e você volta a ter oxaloacetato. Ótimo, porque você come de novo, ele se liga e o ciclo fica girando enquanto, entendeu? Enquanto você está comendo. Dessa forma, você vai quebrando todo o alimento. Tudo bem, Feitosa, entendi a parte dos carbonos pra caramba. Mas e daí? O que isso vai ou como isso vai fazer com que nós formemos mais energia? Volta para o slide para você entender. Eu vou apagar aqui a minha anotação do carbono, porque já está escrito de um jeito mais simplificado aqui do lado para você. Vou pegar aqui, ó, minha caneta vermelha e aqui eu coloco para você enxergar que os 2 carbonos foram liberados, as 2 bolinhas cinzas. Ao longo do ciclo, cara, a gente vai, ao quebrar esses carbonos e outras reações, liberar hidrogênios. Quando a gente libera esses hidrogênios, olha o que a gente forma. Olha aqui, ó. Olha quem está sendo formado aqui. NADs. NADs oxidados, transformando-se em NADs reduzidos. Numa quantidade, inclusive, aqui, ó, marcada de 3 NADs reduzidos. Ou seja, uma molécula, aqui eu vou marcar de novo, ó, um piruvato foi responsável por produzir, vou escrever aqui do lado, 3 NADs reduzidos. A gente escreve NAD, H, H+, tudo bem? 3 NADs reduzidos em um ciclo de Krebs. É interessante também você observar que tem um cara chamado FAD. O FAD é como se fosse o primo do mineirinho, sabe qual é? FAD. Então, o FAD, ele pega hidrogênios também e transforma-se em FADH2. Você forma um FADH2 no seu ciclo de Krebs, desse jeito aqui. Um FADH2, ele também guarda 2 hidrogênios. Feitosa, por que tem FAD? É porque, normalmente, os NADs não dão conta de realizar todo o processo sozinho. Então, o FAD acaba ajudando os NADs nesse momento. E também, olha, algo importante. Existe a produção de energia direta. Também formamos uma molécula de ATP só pelo ciclo de Krebs estar acontecendo. Volta aqui. Olha só. A gente formou... no meu café aqui não tem açúcar, eu estou tomando com adoçante. Mas vamos supor que tivesse açúcar, né? Então, ao engolir o café, eu teria açúcar chegando no meu corpo, aquela quantidade de ATP sendo produzida na glicólise, e no ciclo de Krebs, eu teria também ATP sendo formado. Vamos ver se você lembra, na glicólise, quantos ATPs eu falei que a gente formou? Foram 2, não foi? Então, esses 2 ATPs, já deixa eles no saldo total do processo, né, que a gente vai contar no final, e bota mais um de cada ciclo de Krebs que você fez. Então, aqui já tem mais alguns ATPs. Além disso, produzimos aqui, pelo que eu estou vendo, uma grande quantidade de NADs.
Para que a gente possa sair do ciclo de Krebs e ir para o próximo processo, que seria o processo de número 3, eu quero fazer o saldo final de tudo que eu falei nesse slide com vocês. Então, acompanha comigo, vamos lá para o slide? Olha só, aqui em cima, na preparação para o ciclo de Krebs, eu estou marcando de novo para você, eu falei que a gente produz um NAD, tá? E aqui embaixo, eu falei que cada ciclo de Krebs também a gente produz 3 NADs. Além disso, eu falei que a gente produz um FAD e um ATP direto, desse jeito. Gente, não se esqueça, aqui eu estou fazendo a conta para uma molécula de piruvato. Na real, nós temos 2 moléculas de piruvato. Então, eu vou escrever do seu lado esquerdo da tela qual é o saldo final dos 2 ciclos de Krebs que acontecerão a partir de uma molécula de glicose, tudo bem? Tivemos 2 piruvatos e esses 2 piruvatos foram responsáveis por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá contando comigo? Aqui são 2 e aqui são 6. Entendeu o número que eu fiz? São 2 na preparação, porque aqui no desenho só tem 1. Então, 6 mais 2, cara, dão 8 NAD H, H+, NAD reduzidos. Cheio de hidrogênio, né? Se você fizer a conta, quantos hidrogênios tem aí, é só pensar que cada NAD guarda 2 hidrogênios. FAD, nós teremos 2 FAD-H2, 2 FADs reduzidos, porque aqui você está vendo 1, e como são 2 ciclos, você coloca 2 FADs sendo formados. E ATP, aqui a gente tem 1, então vou colocar 2 ATPs diretos, que são formados no ciclo de Krebs, ok? Para não confundir você, deixa eu apagar esse lado aqui da direita, que é justamente o que é de um ciclo, e aí aqui você anota, pode tirar o print à vontade, para você saber o saldo do ciclo de Krebs e da preparação do ciclo de Krebs. Tudo bem? Muito bom, pode voltar para mim, já tirou seu print. Agora, se liga numa coisa. Vamos contar o total de NADs até agora, só para a gente poder deixar isso bem amarrado, já que eu falei que ele é tão importante. Foram 8 nesse esquema que a gente acabou de ver, e mais 2 na glicólise. 8 mais 2 costuma dar 10, exatamente. E FAD são 2, que a gente viu aqui nesse momento que foram formados. E 2 ATPs diretos no ciclo de Krebs e 2 ATPs lá na glicólise. Tranquilo? Então agora que a gente tem tudo isso sendo formado, eu quero que você volte para aquela ideia inicial. A sua comida já virou toda gás carbônico, mas ela deixou um legado interessante, que é esse monte de NAD e FAD, alguns ATPs, que serão usados na terceira fase, que já está na sua tela. Olha só, vamos lá. Fosforilação oxidativa é o nome desse processo. Vamos devagar, que eu quero que você entenda o que está acontecendo aí, onde é que você está, o que esse desenho representa. Primeiro, aqui do lado está escrito espaço intermembrana. Esse espaço laranja que você está vendo aí em cima é o espaço intermembrana. A membrana externa da mitocôndria, ela está passando aqui em cima, ó, onde eu estou desenhando essa linha vermelha grossa aí. Ali está a membrana externa. Aqui embaixo, lá dentro, nós temos a matriz mitocondrial. Estou marcando para você enxergar que tudo que está aí dentro é a matriz mitocondrial. Ou seja, deixa eu fazer um desenho que eu vou apagar rapidinho, ó. Aqui embaixo foi onde aconteceu o ciclo de Krebs, tá vendo? Aqui aconteceu o ciclo de Krebs. O piruvato, que estava aqui em cima, seria aqui o citoplasma, ele entrou para começar o ciclo de Krebs ali embaixo. Depois que acabou o ciclo de Krebs, é que a gente começa esse processo que você está vendo aí na tela agora. Bom, então vou apresentar a vocês algumas novidades. Essa é a membrana interna da mitocôndria. Essa daqui é a membrana interna da sua mitocôndria. Observe que ela é uma membrana, né, de fosfolipídios, igual à membrana plasmática, igualzinho, não tem nada diferente. E ainda tem algumas proteínas transportadoras que estão presas nessa membrana. São proteínas integrais, que são essas aí que eu estou pintando, circulando aqui de roxo, corzinha que elas se encontram, tudo bem? Essa que eu estou pintando aqui é a proteína do complexo 1, chamei ela aqui. Essa daqui embaixo, pequenininha, é a proteína do complexo 2.
proteína 3, proteína do complexo 4 e aqui, por último, a mais importante e famosa, a ATP sintase. Todas elas são proteínas que ficam inseridas na membrana, né, e são transportadoras, que auxiliam no transporte de estruturas. Menos a 2, que tem um detalhe que eu vou explicar para vocês. Vamos começar da 1, tá? Aqui do lado esquerdo, observe você, vou pegar minha caneta aqui para chamar a sua atenção, que aqui começa com o NADH. Esse NAD aqui está reduzido, tá? Deixa eu escrever aqui para você, ó. Esse aqui é aquele NADH, H+, que eu citei para vocês. É um NAD reduzido. Essa proteína do complexo 1, ela é capaz de pegar os elétrons do NAD. Essa linha laranja que você está vendo aí, ela está representando o elétron que saiu desse NAD. Vou fazer de vermelho aqui, ó. O elétron que saiu desse NAD e foi em direção àquela proteína. Isso aqui é um elétron que eu escrevi, um Ezinho com sinal de menos em cima. E foi em direção àquela proteína. Ao chegar nessa proteína, o elétron, olha para mim, olha aqui, ele modifica a conformação da proteína. O elétron, ele faz a proteína se abrir, faz um zzz, e a proteína agora permite a passagem de substâncias pelo meio dela. Que substâncias, Feitosa? Uma substância, uma partícula, é o próton. Essa proteína é uma proteína transportadora de prótons. Quando o elétron chega até ela, o elétron muda a conformação dela e faz com que ela se abra para passar o próton por dentro dela. E o próton atravessa. Ele está mais concentrado na parte de dentro, na matriz mitocondrial, então ele vai para o espaço intermembrana. Olha para o slide, essa seta vermelha que você está vendo aí, que eu vou mostrar aqui com a marcação preta, está mostrando o H+, saindo de dentro da matriz mitocondrial e indo em direção ao espaço intermembrana. Beleza? Então aqui, ó, no slide, você vê que esse próton passou para o lado de lá. Só que o elétron, ele não fica parado nessa proteína. Observe você, essa linha amarela que eu mostrei, ela mostra que o elétron ele vai ser capturado por uma outra proteína, essa que está com a letra Q aí no meio da sua tela, que eu estou circulando aqui para você, ó. Essa que está aí com a letra Q, ela é uma proteína transportadora de elétron também e que auxiliará a sua célula a levar esse elétron para outra proteína transportadora. Auxiliará o elétron a chegar na proteína do complexo 3. Ué, Feitosa, não passou pela 2, não? Não passou. Vai direto para 3. E quando vai para 3, volta para mim, acontecerá o mesmo fenômeno que a gente viu na proteína do complexo 1. Ela vai se abrir e mais próton vai passar pelo meio dela, indo para o espaço intermembrana. Tá pegando a ideia? O elétron que foi doado pelo NAD para a proteína, ele passou para outra e agora ele estimulou a mesma coisa que fez na primeira. Estimulou o próton a passar por dentro dela. Isso é interessante para a gente. É muito bom que acumule muito próton naquele espaço intermembrana. A gente vai ver já já o motivo disso. Parece meio louco, né? Mais uma vez, mas você come para concentrar o seu espaço intermembrana com prótons de H+. Você vai entender o porquê disso. Vai ser bem interessante. Volta para mim. Esse elétron, ele continua o caminho dele e agora ele foi pego por uma outra proteína. Essa é bem famosa, que eu estou circulando de roxo aqui. Se chama citocromo C oxidase. Essa citocromo C, ela é... Oxidase não, citocromo C. Ela é uma proteína também intermediária, transportadora, que leva o elétron através da membrana até a proteína do complexo 4, que é a última. Quando o elétron chega nela, adivinhe, mais uma vez, nós teremos próton passando para o espaço de fora. E tome-lhe próton passando. Então, se liga no seguinte, quanto mais você come... Vou botar aqui assim, ó. Quanto mais você come, mais alimento você tem, principalmente de carboidrato, mais NADs reduzidos você terá. NADH, H+. Logo, olha aqui minha seta preta mostrando, mais elétrons você terá passando pelas proteínas do complexo e mais prótons você terá acumulando-se na região do espaço intermembrana. Estou botando vários prótons aqui para chamar a sua atenção.
Você que já está vendo a setinha, já está observando qual o caminho que ele vai. Mas antes de eu continuar, foca numa coisa. O elétron que chegou na última proteína, esse elétron fica parado aqui, ó. Ele está parado nesse ponto, na proteína do complexo 4. Já já eu dou fim nele. Agora eu quero que você dê uma olhadinha para a direita e veja esse lance do próton que está sendo mostrado aqui, ó. Esse conjunto de prótons. Eles estão, olha a seta vermelha, passando pela ATP sintase, por dentro dela, para baixo, para voltar para a matriz mitocondrial. Agora volta aqui para mim que eu vou explicar isso. A ATP sintase é uma proteína altamente preparada para o que ela faz. Ela tem um tubo de passagem e na parte de baixo ela tem uma abóboda que pode girar. Na hora que o próton desce, ele desce e se prende nessa abóboda. Quando essa abóboda enche de prótons, ela gira e vai jogando os prótons para baixo. Então é como se fosse uma turbina de uma usina hidrelétrica, saca? Que a gente deixa a água passar e vai girando a turbina. Quanto mais prótons ou quanto mais água tem em Itaipu Binacional, a gente tem mais velocidade daquela turbina girando. Lá em Itaipu Binacional, acontece que o girar dessa turbina faz com que nós geremos energia. A transformação, né, de energia potencial, energia cinética e depois energia elétrica. Aqui, chama-se essa transformação de energia protomotriz. O próton consegue fazer aquela proteína girar e isso gera energia. Não sei quem copiou quem, né? Se foi a usina, as usinas hidrelétricas, se foi o nosso corpo. Como fomos nós que fizemos ela, acho que nós copiamos o nosso corpo, meio que intuitivamente ou não, exatamente funcionando, trabalhando da mesma forma. Quanto mais prótons você tem no espaço intermembrana, mais nós teremos de força protomotriz e mais energia será liberada no gerar dessa proteína. Então, cara, é para isso que você come. Você come para concentrar o seu espaço intermembrana com H+, para gerar energia ao passar esse H+, pela sua ATP sintase. Volta para o slide para a gente fechar isso aqui. Nós temos ADP disponível dentro da mitocôndria. Tá vendo? Nós temos fosfato inorgânico da sua alimentação dentro da mitocôndria. Como aquela ATP sintase gerou energia, nós formamos moléculas de ATP. E o H+, que foi usado como matéria-prima para girar aquela proteína, está aqui, ó. Acabei de mostrar. Isso não pode ficar. O H+ não pode ficar solto ali dentro. Se ele ficar solto ali dentro, poderá atrapalhar até o ciclo de Krebs que acontece lá. Vai modificar o pH do meio. Esse H+, eu vou até pegar uma cor diferente aqui, ó, um azul, ele será capturado pelo oxigênio que você respirou. E o elétron que está lá em cima será capturado também pelo oxigênio. E aí o oxigênio, juntando elétron, juntando próton, ele junta um hidrogênio. Se ele juntar outro hidrogênio, olha o que ele vira. Olha aí, ó. Vira água. Então, cara, volta aqui. Para que serve o oxigênio que a gente respira? Para entrar na sua traqueia, chegar no seu pulmão, passar para o seu sangue, dar um rolé no seu sangue pelo corpo, se difundir para as células e ficar ali, ó, dentro da mitocôndria, só esperando. Opa, você comeu? Tá bom. Pegou a glicose, quebrou no citoplasma, foi para o ciclo de Krebs, quebrou de vez, formou gás carbônico, o oxigênio está ali, ó, parado, dentro da mitocôndria. Aí, quando chegou na hora de passar os elétrons pela proteína ou pelas proteínas transportadoras, o oxigênio é o cara que bate no peito e resolve. Me dá esse elétron aqui. E pega. Quando o hidrogênio, que passou pela ATP sintase, fica ali no meio, na matriz mitocondrial, o oxigênio fala, me dá esse próton aqui. Junta os dois e pluf, vira água. Água é algo inócuo, não causa nenhum problema para você. Se você precisar, você elimina na sua urina, no seu suor. Se você não precisar, ela fica dentro do seu corpo sem problema nenhum.
É importante esse oxigênio estar ali parado, pegando esse elétron, esse próton? O próton, eu acho que você já entendeu. O próton ele poderia causar problemas de acidificação do meio, da matriz mitocondrial, então é super importante a gente pegar. E o elétron, eu vou explicar agora o porquê que é importante. Volta para o slide. Se esse elétron, que está aqui, ó, tô fazendo de azul agora aqui, ó, ficar parado ali, o elétron que está antes dele, por exemplo, na proteína do complexo 3, esse que está aqui, ele não conseguiria ir para a última proteína, ficaria parado. O elétron que está na proteína do complexo 1, que seria esse daqui, não consegue ir para a proteína do complexo 3. E aí ficaria parado. Cheguei onde eu queria. Os elétrons que estão no NAD, eles não conseguiriam ser doados para a proteína do complexo 1. E esse NAD ficaria, olha a palavra que eu botei aqui, reduzido. E não é isso que eu posso, não é isso que eu preciso. Na real, quando o NAD ele doa o elétron para a primeira proteína, esse NAD ele se reoxida e vira o mineirinho, o NAD+, tão importante para que aconteça o ciclo de Krebs. Volta para mim. Se o NAD+, não é formado novamente, se o NAD reduzido não consegue doar o seu elétron para a proteína do complexo 1 e fica daquele jeito reduzido, quando você come, o piruvato que você forma lá no citoplasma, ao entrar na sua mitocôndria, ele não conseguirá ser quebrado, porque se ele for quebrado, vai liberar hidrogênio, e quem é que vai pegar esse hidrogênio se o NAD está ocupado? Cara, é tudo junto, é tudo organizado, é tudo bem cronometrado. Você tem que comer, tem que quebrar a glicose em piruvato, tem que ter NAD oxidado já aí para poder pegar hidrogênio, depois a gente vai para a mitocôndria, quebra um carbono, tem que ter NAD oxidado para pegar os hidrogênios, você entra no ciclo de Krebs, tem que ter NAD oxidado para pegar os hidrogênios e quebrar os dois gases carbônicos que vão ser formados. Se não tiver NAD oxidado, não tem como fazer esse processo. Aí você come e não gera energia, aí você morre. Você precisa de NADs oxidados. É necessário que quando chegue na cadeia transportadora de elétrons, que a gente acabou de ver, que o NAD possa dar o elétron tranquilo, sem impedimento nenhum, para aquela proteína. É necessário que os elétrons estejam pulando, saltitando, felizes e contentes pela aquela proteína e sendo pegos pelo aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. O oxigênio tem que estar ali o tempo inteiro, parado, esperando chegar o elétron. Se você para de respirar, a tendência é que você vá consumindo oxigênio. Vai produzir gás carbônico? Vai, porque está quebrando glicose, né? Está consumindo oxigênio. Você vai aumentar a quantidade de gás carbônico no seu sangue. Você vai, se você tiver tudo tampado, é péssimo, porque você vai deixar muito gás carbônico no seu sangue. Isso vai deixar até o seu sangue ácido, a gente vai ver isso melhor na aula de respiração, e você vai ser forçado a respirar. O seu bulbo, que é uma região que você tem lá no encéfalo, vai te forçar a respirar para conseguir manter o ciclo funcionando. Isso tudo que eu falei. Agora, se você tiver com a boca amarrada, nariz tampado, amarrado a contragosto, você vai acabar morrendo sufocado porque não tinha oxigênio para gerar energia para o seu corpo. A primeira coisa que vai acontecer, você vai desmaiar, porque vai faltar energia no seu encéfalo. Aí você desmaia e depois pode virar óbito. Viu como é que é importante o oxigênio como aceptor final de elétrons? Bem interessante, né? Muito interessante. Só uma coisa, eu não falei quantos ATPs a gente produz, eu só falei que a gente produz ATP, né? Tem uma continha que a gente vai levar em consideração para nossa prova, e eu quero que você leve ela, eu vou colocar isso no slide para você, tudo bem? Deixa eu só, vem aqui para o slide rapidinho, tira um print aí, quem quiser, dá uma olhadinha, pode ficar à vontade, ok? Uma coisinha, aproveitando que está nesse slide aí, olha o que está escrito aqui embaixo. Cadeia transportadora de elétrons, tá? É o nome desse processo inicial todo que eu falei para você, de elétron passando para um lado e para o outro, etc. E a passagem do próton para baixo, você pode encontrar na sua prova com o nome de quimiosmose também, tá?
E está escrito aqui embaixo o que é, ó. Síntese de ATP impulsionada pelo fluxo de H+, né, o próton, de volta à membrana. Juntando a cadeia transportadora de elétrons mais a quimiosmose, nós temos a fosforilação oxidativa, sacou? Então volta aqui para mim rapidinho. Você pode encontrar os 3 nomes aparecendo na sua prova, fica ligado nisso. O nome mais comum que a gente usa é fosforilação oxidativa. E o segundo nome mais comum é a cadeia transportadora de elétrons. Só que entenda que cadeia transportadora de elétrons não está considerando a última parte. E só para ficar claro para todo mundo, fosforilação oxidativa, diabo é isso? É porque você vai fosforilar ADPs no final do processo através da presença do oxigênio. Por isso, fosforilação oxidativa. Estamos entendidos? Então, vamos para o slide, que agora eu vou colocar os valores finais que a gente precisa saber. Olha, aqui eu vou começar assim, ó. Processo de número 1, o nome dele é glicólise. Glicólise. O que a gente teve de saldo nesse processo de número 1? Nesse processo de número 1, a gente teve como saldo, eu vou escrever até com outra cor aqui para você, 2 moléculas de ATP, 2 ATPs, vírgula, 2 moléculas de NAD reduzido, NADH, H+. E como metabólito secundário, nós tivemos 2 moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato. Isso é fundamental saber. Depois veio o processo de número 2. O processo de número 2, eu vou botar aqui embaixo, é o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Eu vou colocar a preparação do ciclo de Krebs junto, tá? Como se fizesse parte do ciclo, mas você está ciente aí que tem a preparaçãozinha dele também, que acontece um pouquinho antes. Juntando a preparação do ciclo de Krebs mais o ciclo de Krebs, vamos botar aqui, ó. A gente tem a formação de 2 ATPs diretos. Foi? Nós temos a formação de 8 NADs reduzidos. É NAD a dar com pau aqui. Ok? E também temos 2 FADs sendo formados. FADH2. Também formamos. E uma coisa importante, que é o metabólito secundário, nós temos 2 moléculas de gás carbônico. 2 não, Feitosa. 2 é cada ciclo. 4 moléculas de gás carbônico juntando tudo isso. Observe que aqui eu estou fazendo a conta, levando em consideração uma molécula inteira de glicose. Continua comigo aí, porque agora a gente vem no lado direito aqui para o terceiro processo, que é aquele que eu acabei de chamar no slide anterior, de fosforilação oxidativa, tá? Nesse processo, a gente vai ter a formação de molécula de água. Você já entendeu da onde que a molécula de água vai vir. Ela será formada a partir da molécula de oxigênio, das moléculas de oxigênio. Quantas, Feitosa? 6 moléculas de água, porque serão 6 de oxigênio durante esse processo, tá bom? E agora, o grande lance. Quantos ATPs nós vamos formar nesse processo aqui? Nesse processo aqui. Volta para mim que agora vem uma polêmicazinha. Alguns professores entendem que nesse processo nós temos a formação de 30 ATPs, outros de 32, outros de um valor maior ainda. Eu vou passar para vocês aqui a conta que é mais aceita no momento nos vestibulares e concursos que existem. E vou explicar o porquê, tá bom? E vou até citar um pouquinho dos outros valores também. Então vamos lá, vamos para o slide seguinte. Vou até usar uma outra cor, vou pegar aqui uma corzinha verde. A gente vai considerar que um NAD reduzido, NADH+, é responsável por formar 3 ATPs. Tudo bem? E um FAD reduzido, ou FADH2, como a gente chamou, é responsável por formar 2 ATPs. Pronto, agora dá para fazer a conta. Vamos fazer conta aqui, olha, NAD a gente tem 2 aqui, 8 aqui. 8 mais 2 costuma dar 10. Então, 10 vezes 3. Vou anotar na minha conta 30 ATPs por enquanto, só vindo de NAD. Vou jogar um sinal de mais, porque eu vou pegar o FAD. FAD são 2 FADs.
FAD são 2, 2 vezes 2, né? Porque cada um gera 2. Então, anota aí 4 ATPs, só vindo de FAD. Cheguei aqui num total de 34 ATPs. Contudo, não posso esquecer dos ATPs diretos que foram formados, que são 2 aqui e 2 aqui. 2 mais 2, 4. Vou adicionar mais 4 ATPs na minha conta, mais uma parcela. Então, eu cheguei à conta de 30 mais 4 mais 4. Total de 38 ATPs. Tudo bem? Pode voltar para mim. Por que às vezes você vai ler sobre 36 ATPs ou 34 ATPs, ou até 32? É porque dependendo da célula que está sendo analisada, tipo uma célula muscular, o gasto de ATP para alguns desses processos que a gente viu é maior. Então, nós temos um rendimento final menor. Então, isso pode ser considerado dependendo da prova, mas aí ela vai te dizer essa informação. Ou tem alguns pesquisadores que entendem que para que o piruvato entre na mitocôndria, gasta-se 2 ATPs. Aí você pegaria 38 e diminuiria 2, ficaria 36. Então é uma possibilidade. Mas a gente vai levar em consideração 38 para o nosso certame. Tudo bem? Vamos aproveitar esse slide que estava ali, que eu pouco falei dele, volta aqui. Aqui estava mostrando uma forma geral, né? Uma representação geral desse processo, olha só. A glicólise acontecendo no citoplasma. O que é citosol, Feitosa? É citoplasma, é só um outro nome de citoplasma, tudo bem? Depois da glicólise, o piruvato entrando na mitocôndria, olha aí, o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, acontecendo dentro da mitocôndria. Posteriormente, os elétrons passando na fosforilação oxidativa, na cadeia transportadora de elétrons e na quimiosmose, e aí a gente tem uma produção de ATP bem grande, tanto aqui, né, uma fosforilação em nível de substrato pequena no ácido cítrico e aqui também pequena na glicólise. Então observa, pode voltar aqui para mim, que a glicólise e o ciclo de Krebs contribuem muito pouco com a produção direta de ATP, mas contribuem muito com a produção de NADs, que vão lá na última fase gerar muito ATP. Agora eu vou falar de um problema. Um problema que pode acontecer dentro desse processo. Vamos supor que você não tenha oxigênio disponível no seu organismo, ou que você tenha pouco oxigênio disponível no seu organismo. Vamos supor que você seja um atleta e você esteja, por exemplo, correndo, tá? Você não precisa nem ser um atleta, não. Vou pegar você aí que está estudando, focado, abandonou a academia, está só focado no concurso. Volta para a academia depois, hein? O que acontece? Se você der uma corrida, até para pegar um ônibus, pode ser que você sinta um pouquinho de dor muscular. Pode ser. Mas, fatalmente, quando você voltar para a academia no primeiro dia e você levantar um pouco de peso e tal, você vai sentir bastante dor no dia seguinte. O motivo disso é porque há muito ácido lático dentro das suas células musculares. Você está fazendo um processo chamado de fermentação. O que acontece? Vamos supor que a pessoa vá à academia e comece a fazer força levantando algum peso no supino. Essa pessoa, ela está demandando muita energia nos seus músculos, seja o peitoral maior, seja o bíceps, até no tríceps também. Então, está havendo uma quebra de muito ATP dentro daquele músculo. Tudo bem, o seu músculo tem reserva de energia na forma de glicogênio, a gente já falou sobre isso, e ele vai quebrar o glicogênio para transformar em glicose. Aí a glicose vai ser quebrada na glicólise, e aí é a aula de hoje. Você já sabe o que acontece. Vai para a mitocôndria, etc. e tal. Só que se o exercício for muito intenso, e na academia normalmente é muito peso que você levanta, é uma contração muscular muito intensa que você faz, e o músculo é um tecido muito gastão, a gente vai ver isso nas nossas aulas de histologia, vai faltar ATP. O seu músculo vai começar a quebrar muito ATP. Tudo bem, Feitosa. Tem disponível glicose. Vai quebrar muita glicose. Só que vai ter um momento que a velocidade da sua respiração será menor do que a necessidade de oxigênio que terá dentro das suas células musculares. Não só a velocidade, a demanda é muito grande lá dentro. Então, onde eu quero chegar é que vai faltar oxigênio para que você quebre a sua glicose. Então, o elétron vai ficar preso
ou vai ficar engarrafado naquela proteína transportadora final do complexo 4, que vai engarrafar do 3, que vai engarrafar do 1 e que vai fazer com que o NAD não seja reduzido, ou melhor, não seja oxidado, fique reduzido. O ciclo de Krebs que estava girando, tranquilo, para. O piruvato que estava entrando na mitocôndria não entra, porque já está saturado de piruvato lá dentro. E aí você acumula piruvato no citoplasma. Isso é perigoso. Porque se você acumular piruvato no citoplasma, você terá um ácido no citoplasma. E eu já falei sobre isso na aula de hoje. Ácido no citoplasma é muito ruim, é muito danoso e pode destruir suas enzimas. O seu corpo precisa jogar esse ácido pirúvico ou piruvato para fora. Mas aí vem outro problema. A gente não tem transportadores para ácido pirúvico para jogar para fora da célula. Então, temos que dar um jeito. Vamos ver o jeito que a gente dá? Olha no slide. Quando o piruvato ele acumula no citosol, quando não tem oxigênio, quando o oxigênio está ausente, nós faremos um processo chamado de fermentação. A fermentação, ele é um processo que até rende uma energiazinha, mas muito menor do que a respiração celular. Ele usa aceptores finais de elétrons diferentes do oxigênio. Ele usa, vou deixar aqui escrito do lado, moléculas orgânicas como aceptores finais de elétrons. Moléculas orgânicas, o que é diferente na respiração celular, que faz moléculas inorgânicas, que usa o oxigênio, que é uma molécula inorgânica. Ele tem uma grande importância industrial, vou chegar já nessa informação, porque ele forma ou lactato ou álcool. E aí eu vou falar de cerveja aqui. Continua comigo no slide. Esse slide aqui é vencedor, olha só. Esse slide mostra o seguinte, que a glicose, no processo de glicólise, ela é quebrada em piruvato. Aqui, C3H4, C3H4, Não, que O4. C3H4O3, que é o piruvato, que eu falei com vocês ainda agora. Tudo bem? Tá aqui. Piruvato. Você já aprendeu comigo hoje que o NAD oxidado, ele vai virar NAD reduzido. Isso aqui não é novidade. Tudo que eu circulei de vermelho não é novidade, tá? A novidade agora é, se acumular o piruvato, que é esse que eu estou apontando, olha o que vai ser formado, ele vai ser, primeiro, aqui uma seta aqui, vermelha para baixo, eita, ficou toda torta. Ele primeiro vai virar uma molécula de aldeído, não precisa se ligar nessa parte intermediária, porque no final, olha aqui quem está sendo formado, olha aí, vodka, cerveja, etanol. Ué, Vitor, etanol não é aquele que joga no carro para andar, que a gente para no posto? Sim. É o mesmo que você bebe? Sim, é etanol. Uma molécula com 2 átomos de carbono. Mas o piruvato não tinha 3? 1, 2, 3 tinha. Olha para onde foi o outro carbono. Olha aqui minha seta vermelha mostrando para onde foi o outro carbono. Você pegou o piruvato, quebrou um carbono dele. Ué, por que tem 2 aqui, Feitosa? Porque são 2 piruvatos, né, gente? Ou melhor, 2 glicoses que viraram 2 piruvatos, tá? Mas você quebrou o piruvato, liberou um carbono de cada um e transformou primeiro num aldeído e depois num etanol. Legal. Fiz álcool dentro de mim? Não. Volta para mim. Essa fermentação que você acabou de ver, ela não acontece em você e não acontece em mim. Essa fermentação, ela acontece, por exemplo, em bactérias ou fungos que conseguem fazer fermentação alcoólica. A gente usa um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae para fazer cerveja. A gente pega lá uma bacia, né, uma panela, quem faz cerveja sabe muito bem, coloca água, bota um matinho que você queira, uma fonte de carboidrato, pode ser trigo, pode ser cevada, que a maioria das cervejas pode ser milho, se a sua cerveja for de milho, o cara vai jogar milho, e ele vai jogar o fungo lá dentro. Vai fechar tudo e tirar o oxigênio que tem lá dentro. Quando tirar o oxigênio, esse fungo, que faz respiração celular, não fará mais. Viverá somente fazendo fermentação. A gente não consegue isso, ele consegue. Ele fará fermentação e produzirá álcool. Depois, claro que não é só isso, né, para fazer cerveja, tem muito mais coisa. Mas depois,
quando você abrir a panela, não vai ter mais mato nenhum, porque ele vai ter comido tudo e vai ter um líquido cheio de álcool e com gás carbônico, porque foi o que foi produzido nesse processo que você está vendo. Para aquele ser vivo, esse processo está ótimo, porque a fermentação alcoólica para ele vai produzir, volta para o slide, 2 ATPs, que estão aqui, ó, 2 ATPs. E 2 ATPs, para ele já está muito bom. Para você não está muito bom, tá bom? Volta para mim. Para a gente, 2 ATPs é insuficiente, mas num desespero é melhor que zero. Vamos só fechar a alcoólica para a gente entrar na nossa, que é a lática. Volta para o slide. Olha só, deixa eu apagar esse monte de círculo que eu fiz para poder chamar atenção aqui para o que interessa nesse processo de saldo aqui que a gente está vendo, tá? Olha, a glicose foi transformada em etanol. Isso é o básico que você tem que saber. Produzimos, vou pegar aqui uma canetinha de outra cor, um gás carbônico, na verdade, 2 gases carbônicos, tudo bem? E produzimos isso que está aqui, ou melhor, reoxidamos o nosso NAD. Olha minha seta verde aqui. Lembra que eu falei, cara, que era importante o NAD voltar ao normal? Você está vendo nessa seta verde. Já que o NAD, olha de novo, vou fazer a seta verde de novo. Já que o NAD voltou à forma oxidada dele, você pode comer uma nova glicose, porque vai ter NAD disponível para quebrar, ajudar na quebra dela. E você vai conseguir produzir pelo menos 2. Volta para mim. O ser vivo, ele pegou a glicose, quebrou em piruvato. Na hora que faz isso, vai reduzir o NAD. Problema. Mas, se não tem como ele fazer esse NAD se reoxidar lá na cadeia transportadora de elétrons, tudo bem. Ele transforma o piruvato em etanol e nessa transformação, ele pega o NAD reduzido e transforma em oxidado. Show de bola, porque agora pode uma nova glicose chegar, ser quebrada em piruvato, que vai ter NAD oxidado. Feitosa, entendi. Então, cada molécula de glicose vai ser quebrada virando etanol e vai formar no total 2 ATPs. Sim. E o NAD vai ficar ciclando para ajudar você a quebrar. Perfeito, é isso. Qual é o problema nessa história toda? O problema é que uma molécula de glicose vai gerar só 2 ATPs. E antes ela gerava 38 ATPs. Quer ver um exemplo agora prático para você entender isso? Na cerveja, se você pega a panela, bota água, bota o triguinho, trigo de alta qualidade, bota Saccharomyces, bota lúpulo para dar um gostinho amargo, fecha tudo, tira o oxigênio, bota no fogo, esquenta para começar a fermentação, mas alguém vai lá e sacaneado você, abre a panela e deixa entrar um pouco de ar. O fungo que está ali dentro, ele vai continuar comendo aquele trigo, mas agora com ar, ele não vai fazer mais fermentação, ele vai fazer respiração celular. Então, com uma molécula de glicose, ele gerará 38 ATPs. 38. Ele vai precisar, já que ele é pequenininho, unicelular, comer tanta glicose assim? Não. Ele vai comer todo o mato que está ali? Não. Ele vai comer um pouquinho, já vai estar satisfeito, e quando você abrir a panela achando que não tem mato nenhum, tá aquele líquido todo zoado, cheio de mato ainda, porque ele não comeu aquele trigo. É por isso que tira o oxigênio, que ele é para acelerar o processo da quebra daquele carboidrato, daquela fonte de carboidrato, e ele destruir todo aquele carboidrato. Tudo bem? Vamos entender a nossa, para a gente finalizar essa aula de hoje, que, ó, bastante informação, hein? Vamos lá. Fermentação lática. Fermentação lática, ela acontece quando nós, e aí agora é nós mesmo, tá? Pegamos a glicose, transformamos ela em piruvato. Ué, até aí nada demais, é só glicólise. Observa que a gente pegou NAD oxidado e transformou em NAD reduzido. Até aí você já sabe também. Como acumulou piruvato e você não consegue jogar piruvato para fora, existe uma enzima chamada lactato desidrogenase que nós temos, que pega o piruvato e olha aqui a seta, transforma ele em ácido lático, lactato. Feitosa, não tem gás carbônico sendo liberado nessa, não tem. O lactato tem 1, tem 2, tem 3 carbonos igualzinho. Então, para que a gente faz isso? Só para poder fazer o NAD ser reoxidado. Olha a importância disso. Dessa forma, você tem NAD de novo para poder quebrar uma nova glicose. E ainda produziu 2 ATPs tranquilamente aqui. Volta para mim. Na musculação, tá levantando o peso,
Está fazendo respiração celular. Opa, já começou a acabar o ATP. Opa, já não tem mais oxigênio. Opa, começou a fazer fermentação lática. Agora o seu piruvato começa a virar lactato para ser jogado para fora da célula, porque nós temos transportadores de lactato na membrana do citoplasma. Não temos de piruvato, mas temos de lactato. O lactato, aos poucos, vai ser jogado para o seu sangue, e aos poucos você vai ter, então, a sua célula ficando com menos ácido dentro. Mas antes de sair tudo, porque demora um tempo, você vai para casa com lactato no seu músculo ainda. Você vai ficar sentindo dor. Aquela dorzinha da musculação, todo mundo que já fez exercício sabe o que eu estou falando. Essa dorzinha é por conta do acúmulo de lactato dentro do seu músculo. O que você precisa fazer, cara, para parar com essa dor? Você pode fazer uma massagem no seu músculo para estimular a circulação sanguínea, para que esse sangue leve esse lactato embora, para o fígado, que é o local que ele vai ser metabolizado. Você pode, por exemplo, passar um pouco de gelo se estiver doendo muito, né? Que você acelera um pouco, gelo em alguns casos, né? Só se estiver doendo muito mesmo. É mais interessante mesmo a massagem, como eu acabei de falar para você. E dessa forma você vai diminuir um pouco essa quantidade de ácido lático naquela região. Ah, mas isso não resolve o problema, Feitosa. Resolve o problema do NAD e te faz gerar um pouquinho de energia durante um tempo. Se você continuar malhando, forçando, até a falha, como muitos da academia fazem, você vai chegar num ponto que não vai ter ATP suficiente, você vai trincar o músculo, porque ele não vai conseguir contrair. Aí é o momento que a gente fala de malhar até a falha, fazer a repetição até a falha. É isso que a gente ouve muito nas academias hoje em dia. Tudo bem? Para finalizar, então, já que você aprendeu sobre respiração, fermentação, dá uma olhadinha nesse slide aqui. É o slide de integração metabólica. Isso aqui é bem bacana quando você aprende no detalhe de tudo mais. O que eu contei para vocês foi que carboidratos podem ser transformados em energia. Carboidratos são transformados em energia através dessa via verde que você está vendo. Os carboidratos são transformados em açúcares primitivos ou primários, monossacarídeos. Acontece a glicólise, né? Transformamos aí em piruvato, depois vira acetil-CoA, passa pelo ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa, gerando energia para você. ATP. Show de bola. Volta para mim. Feitosa, minha amiga está fazendo uma dieta chamada low carb. Está emagrecendo pra caramba danada. O que ela está fazendo lá? O que está acontecendo com ela? Ela diz que não come mais pão. Ela diz que não come mais arroz. Ela diz que não come mais macarrão. Nem farinha, de qualquer jeito. E o que ela come? Vai morrer. Calma. A sua amiga, ela está fazendo uma base de alimentação que não tem carboidrato, que foi essa linha que eu mostrei agora, como sendo a principal fonte de energia. Volta para o slide. A sua amiga provavelmente está fazendo uma dieta low carb, high fat, ou seja, com muita gordura. É uma dieta que tem muita gordura e uma quantidade boa também de proteína. Então, eu vou apagar o verde, tá? A sua amiga não está fazendo muito dessa linha verde aqui, mas ela está produzindo ATP. Como? A gordura que ela come vira glicerol e ácido graxo. O glicerol, olha só a linha, ele pode ser transformado em gliceraldeído 3-fosfato, que está bem aqui no meio. E aí, da gordura, ela forma piruvato. Da gordura, ela forma acetil. Da gordura, ela faz ciclo de Krebs. Da gordura, ela faz fosforilação oxidativa e gera ATP. Vou até botar a cor da gordurinha que eu botei aqui agora, amarelinha. Ela forma ATP. Ou ainda, o ácido graxo, que foi aqui que eu mostrei, ó, ele vem aqui e vira direto acetil-CoA. E a proteína, vou pegar o roxo, também pode fazer isso. Os aminoácidos, eles podem ser transformados em diretamente acetil-CoA ou até piruvato. E ainda podem ajudar na recomposição de moléculas que vão trabalhar no ciclo do ácido cítrico. Mas tem um custo, vai liberar amônia, que depois vai forçar um pouco o rim a eliminar essa amônia. Então tem que beber bastante água. Volta para mim. É uma escolha.
E acaba que dá certo na coisa do emagrecer, justamente porque o carboidrato, ele tende a gerar muita energia com uma pequena quantidade. Então, você come um chocolatinho, que tem muito carboidrato, tem muito açúcar, você já tem muita energia para você. Isso faz com que você acabe acumulando energia. E aí, ainda pode transformar esse carboidrato em gordura. Aí você engorda. Se você corta carboidratos ou come pouco deles, para não ficar muito restritiva a dieta, e come mais gordura, a gordura não vai entupir suas veias. Elas vão ser quebradas e vão ser utilizadas para gerar energia. Não pode comer carboidrato e gordura em excesso. Aí o carboidrato vira gordura e a gordura que você comeu acaba entupindo suas artérias e acaba te trazendo problemas. Gente, tem muita coisa para a gente falar. Na próxima aula a gente vai falar sobre núcleo e estruturas internas. Mas a parte de metabolismo energético a gente termina por aqui. E aguardo você com as dúvidas no fórum para falar com a gente. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!